esposa traidora entra em pânico quando a esposa do amante a confronta publicamente e o entrega os papéis do divórcio. Lembro-me da primeira vez que vi Catherine, em um dia de primavera quente no ensino médio. Seu cabelo ruivo marcante e olhos verdes vibrantes imediatamente chamaram minha atenção. Mal sabia eu que aquele dia daria início a uma jornada que duraria décadas. Tornamo-nos inseparáveis, explorando a vida juntos através de bailes escolares e trabalhos de verão. À medida que envelhecíamos, nosso vínculo se fortalecia, apesar dos desafios do amor jovem. Nossa conexão permaneceu inquebrável. O espírito ardente e a determinação de Catherine me impressionaram profundamente. Aos 16 anos, nossa amizade floresceu em algo mais profundo. Compartilhávamos sonhos, medos e aspirações, construindo uma parceria baseada em confiança e respeito. Ao nos formarmos, já estávamos planejando nosso futuro juntos. Nos últimos 3 meses, especialmente no último, Catherine não parecia querer estudar comigo. Nossa discussão mais recente aconteceu na noite passada, e seu comportamento me desgastou. Conhecida por seu temperamento feroz e rancores, Catherine sempre foi determinada. Nascida Catherine O'Brien, agora era Catherine Johnson, nunca Kate ou Kate. No início de nosso relacionamento, tentei chamá-la de Cat, e ela deixou claro que não gostava. Sou Lucas Johnson, seu marido. Estamos juntos desde o ensino médio, namorando desde os 16 anos. Aprendi a me afastar durante suas crises, e tem sido assim por 26 anos, com 22 como marido e mulher. Apesar de seu temperamento, eu amava tudo nela. Fomos o primeiro namorado e namorada um do outro e compartilhamos nosso primeiro beijo. No início do nosso namoro, Catherine declarou que queria ser dama de honra no dia do casamento, o que eu respeitei. Hoje, como muitas vezes antes, ela disse: "Gosto do jeito que você faz isso." Desta vez, no entanto, parecia diferente. Depois, levantei-me para tomar banho, sabendo que precisava ser rápido para chegar lá primeiro. Enquanto a água escorria, eu ponderava suas palavras. Elas disseram inúmeras vezes, mas agora me incomodavam. Nosso relacionamento estava tenso recentemente, e eu não tinha certeza do porquê. Normalmente, seus humores duravam uma semana ou 10 dias, nunca um mês inteiro. Terminei meu banho e disse a ela que era a vez dela. Ela gemeu, mas se levantou e foi para o banheiro. No primeiro ano de casamento, não conseguíamos nos cansar um do outro, mesmo durante nossos empregos como mecânico e trabalhador da Target. Aqueles eram nossos dias pobres, mas profundamente apaixonados. Trabalhei como mecânico até cerca dos 28 anos, quando o proprietário de uma franquia local da Napa me ofereceu uma posição de gerenciamento. Ele gostava do meu conhecimento sobre carros e habilidades com clientes. Uma noite, ele me levou para discutir oportunidades de negócios, oferecendo-me treinamento e, eventualmente, vender a franquia para mim. O acordo era que eu ganharia os mesmos $40.000 por ano durante 10 anos, e ele economizaria $20.000 anualmente para o meu pagamento inicial. Selamos o acordo com um aperto de mão, e eu dei um aviso de 2 semanas para começar a trabalhar para ele. Esse trabalho permitia flexibilidade para assistir aos jogos esportivos dos meus filhos, mas exigia noites e fins de semana. Quando contei a Catherine sobre o novo emprego, ela ficou furiosa por eu não ter discutido isso com ela primeiro, especialmente porque nada estava por escrito. Expliquei que isso me permitiria estar mais presente para nossos filhos e beneficiar a todos nós a longo prazo. Ela não queria ouvir nada e me ignorou por mais de uma semana. Eu esperava que meu plano não funcionasse porque temia enfrentar a ira de Catherine, que já havia experimentado muitas vezes antes em viagens de acampamento, aniversários e férias. 8 anos depois, eu estava ansioso para surpreendê-la. No entanto, a falta de aumentos salariais ao longo dos anos levou a discussões acaloradas. Eu disse a ela para confiar em mim, o que era difícil para ela. Meu horário mudou de 7h30 às 17 horas como mecânico para um horário flexível das 9 horas às 19 horas durante a semana e alguns fins de semana. Isso me permitiu assistir aos jogos de beisebol, softball e futebol dos meus filhos. Cerca de 2 anos atrás, notei uma mudança em Catherine. Seu temperamento curto piorou, e ela começou a me menosprezar, ferindo meu ego e causando ressentimento. Os últimos 3 meses foram particularmente ruins. Tentativas de conversar ajudaram brevemente, mas depois as coisas pioravam novamente. Mencionar isso agora só a irrita mais. Essa tensão afetou nossa vida doméstica. Eu preferia trabalhar a estar em casa com ela. Enquanto isso, nosso negócio cresceu para 4 locais, com um crescimento comercial constante. Catherine, sempre uma trabalhadora árdua, voltou ao trabalho logo após o nascimento de nossos filhos e agora gerencia um escritório de seguros. Sei que gerenciar pessoas é estressante, o que pode explicar sua atitude. Quando perguntei o que havia mudado, ela não tinha resposta e ficou com raiva. Enquanto me vestia para o trabalho doméstico, lembrei-me da manhã linda, mas não consegui afastar uma sensação incômoda. Gosto do jeito que você faz isso, ela havia dito, mas agora isso me incomodava.
O resto da semana, as coisas voltaram ao normal irritável dela. Na sexta-feira, ela chegou em casa tarde e exigiu atenção no quarto, o que me irritou. Ela disse: "Preciso que você me atenda." Eu respondi: "Não pulo ao seu comando, você pode se atender." Dormi no quarto do meu filho Kevin. Quando fui pegar roupas, vi uma mensagem no telefone dela de Carlos perguntando: "Então, ele fez isso?" Eu me senti mal. "Gosto do jeito que você faz isso," ela havia dito de forma diferente, enfatizando você, como se me comparasse a alguém. Ela não tinha ninguém para me comparar, ou tinha? Vomitei, e Catherine perguntou se eu estava bem. Eu disse que me sentia enjoado e precisava de tempo para pensar. Ela perguntou se eu comia algo ruim, e eu disse que provavelmente, evitando seu toque e alegando que não queria que ela pegasse nada. Fui à loja comprar algo para o estômago. Dirigindo, pensei nos últimos meses e nos 2 anos. Ela deve ter tido um caso. Eu precisava de provas, mas não tinha as senhas do telefone ou do computador dela. Sempre confiamos na privacidade um do outro. Eu tinha que descobrir de alguma forma. Dirigi pelo bairro, mas não podia ficar fora por muito tempo, onde Catherine se preocuparia. Parei na mercearia e peguei remédios para a gripe e para o estômago. Quando cheguei em casa, tomei um pouco dos remédios. Depois fui direto para o quarto do meu filho. Catherine entrou e perguntou se eu estava me sentindo melhor. Murmurei algo, tirei a roupa e fui para a cama. Quando ela tocou minha testa e disse: "Você não está quente", pensei: como ela pôde fazer isso conosco? Ela se ofereceu para fazer sopa de galinha, mas eu disse que não, que só iria vomitar. Eu não confiava nela e queria que ela saísse. "Vou dormir, vou me sentir melhor depois de dormir um pouco", eu disse. "Ok, vou verificar você mais tarde", ela respondeu ao sair. Eu não ia dormir. Memórias de nossa vida juntos inundaram minha mente. Encontros, casamento, filhos, férias e formaturas. Eu não conseguia encontrar nada para explicar minhas suspeitas. Eu precisava de provas. Deitado ali, comecei a formular um plano. Se ela me traiu, nunca poderia perdoá-la. De alguma forma, eu tinha que descobrir. Levantei-me para usar o banheiro, e o telefone dela estava no criado mudo. Vi uma mensagem de Carlos. Fiz uma reserva para quarta-feira à tarde. Uma reserva de hotel, pensei. Eu poderia tirar a tarde de quarta-feira de folga e segui-la, fingindo estar doente no sábado e domingo. E meu horário na segunda e terça-feira minimizou meu contato com ela. Ainda compartilhávamos uma cama, mas não havia contato. É incrível como o amor pode se transformar em repulsa tão rapidamente. Na quarta-feira, saí do trabalho na hora do almoço e dirigi até o escritório dela. Comi um pouco, mas meu estômago estava em nós. Estacionei onde podia ver o prédio dela, mas permaneci escondido. Depois de 1h30, comecei a duvidar de mim mesmo. Seria uma mensagem inocente? Às 14h30, vi o chefe dela sair sozinho, aumentando minhas dúvidas. 15 minutos depois, Catherine saiu. Eu a segui até um motel, onde ela estacionou ao lado do carro do chefe. Estacionei fora de vista e observei enquanto ela caminhava até um quarto, sendo recebida por Carlos. Tirei uma foto quando a porta se fechou. Minhas suspeitas eram verdadeiras. Ela pagaria por isso. Dirigi para casa furioso. Laura estava no treino de softball, me dando tempo para planejar meu próximo movimento. Vivíamos nos arredores da cidade e compramos nossa casa pelo espaço para construir uma garagem para 2 carros com um quarto acabado no andar de cima, meu refúgio. Instalei um guincho para trabalhar em carros e até tinha uma cama no andar de cima para quando estava na casinha do cachorro, como eu chamava minha garagem. Quando cheguei em casa, mudei minhas roupas e artigos de higiene para o refúgio, antecipando o retorno de Catherine. Ela chegou em casa às 17h30, e eu estava assistindo TV, ignorando-a. Ela perguntou sobre Laura, e eu disse que provavelmente estava com amigos. Catherine então sugeriu que tivéssemos uma noite juntos, insinuando que queria algo de mim. Eu joguei junto, e fomos para o quarto. Quando ela saiu do banheiro, via como a mulher de 42 anos que ela havia se tornado. Para lidar com isso, fechei os olhos e pensei em mulheres mais jovens. Abri a gaveta do criado mudo, e ela perguntou o que eu estava fazendo. Colocando proteção, disse calmamente, sugerindo que não confiava nela. Ela explodiu, acusando-me de ser um fracasso e de não pedir um aumento em 8 anos. Ela havia perdido o respeito por mim. Vesti-me e fui para a casinha do cachorro, com ela gritando para eu descer e enfrentá-la. Chamei a polícia, antecipando sua raiva. Ela bateu na porta, gritando obscenidades. Depois que ficou quieto, senti um cheiro incomum e vi minha oficina em chamas. Catherine estava do lado de fora, sorrindo. Escapei por uma janela e torci o tornozelo ao pular. Enquanto me arrastava para longe, ela continuava gritando insultos até a polícia chegar. Um policial chamou o caminhão de bombeiros, enquanto outro subjugava e algemava Catherine, que gritava: "Levante isso, seus idiotas! Sua preciosa casinha do cachorro vai queimar!"
O policial a colocou no carro da patrulha e me perguntou o que havia acontecido. Contei uma versão simplificada dos eventos da noite. Fomos levados à delegacia, onde dei uma declaração. Catherine foi presa por incêndio criminoso e possível tentativa de homicídio. Perguntei sobre uma ordem de restrição, e o policial me aconselhou a falar com um advogado. Liguei para meu advogado, que me indicou a um advogado de defesa criminal. No dia seguinte, consegui uma ordem de restrição, impedindo Catherine de se aproximar a menos de 150 metros de nossa casa, meu local de trabalho ou de mim. Ela ainda estava na prisão até sua audiência de acusação. A sorte irlandesa estava do meu lado naquela noite. Contei a Kevin e Laura o que aconteceu. Laura não ficou surpresa com as ações da mãe, tendo visto sua raiva antes. Ela me abraçou depois que eu pedi desculpas. Kevin ficou furioso, mas eventualmente superaria isso. No dia seguinte, entrei com o pedido de divórcio. Quando voltei para casa, um carro da polícia estava na entrada. Catherine foi autorizada a recolher suas coisas sob supervisão. Ela havia pago a fiança, provavelmente com a ajuda do amante. O fim de semana foi gasto lidando com os destroços da minha garagem. Consegui salvar algumas ferramentas, mas meu equipamento de diagnóstico foi arruinado. Meu agente de seguros não pôde confirmar a cobertura devido à copropriedade de Catherine. Refletindo sobre nossa vida, percebi que a confiança estava quebrada além do reparo. Eu precisava entender por que Carlos foi o primeiro. Eu havia feito algo errado? As conversas deles levaram a isso? Carlos também me menosprezava? Pesquisei Carlos Benson online. Ele foi contratado há 2 anos como gerente-geral na empresa da minha esposa, por volta da época em que ela começou a agir de forma diferente. Descobri que Carlos era divorciado, com 3 filhos, e morava a 1 hora de distância. Planejei contatar o chefe da minha esposa, que conhecia de eventos da empresa e serviços de carros na minha oficina. Eu ligaria para ele na segunda-feira. Na noite de domingo, Catherine ligou pedindo desculpas por incendiar a garagem. Respondi, e daí? Ela perguntou, posso voltar para casa, então? Não, tenho uma ordem de restrição, respondi. Mamãe e papai pagaram minha fiança, disse ela, não muito feliz. Nem eu, retruquei. Podemos conversar e resolver isso? Perguntou ela. Não há nada para resolver, respondi firmemente. Lucas, você sabe que eu te amo, é só meu temperamento, implorou ela. Não sei se você me ama. Se amasse, não estaria dormindo com seu chefe, retruquei. Isso não é verdade, disse ela defensivamente. O que não é verdade? Que eu não sei se você me ama ou que você está dormindo com seu chefe, questionei. Ambos, respondeu ela. Catherine, eu vi você com ele no motel. Não negue, acusei. Ela engasgou. Por quê? Perguntei, pressionando mais. Foi um erro, algo de uma vez só, afirmou ela. Besteira, Catherine. Estou cansado das suas mentiras, disse, desligando e desligando meu telefone. Meia hora depois, o pai dela, que era como um segundo pai para mim, bateu na minha porta. Eu podia ver a confusão em seu rosto. O que ela te contou? Perguntei. Que vocês brigaram e você a expulsou, respondeu ele. Balancei a cabeça. Então, como ela explicou estar na prisão? Perguntei. Ela disse que estava queimando seus manuais de reparo de carros na garagem e as coisas saíram do controle, respondeu ele. Balancei a cabeça novamente. Você precisa descobrir a verdade com ela, disse a ele. Você vai me contar a verdade? Perguntou ele. Não acho que você queira ouvir, Sr. O'Brien, respondi. Por que as formalidades? Você sabe que eu te considero meu filho, disse ele. Porque em breve não teremos mais esse relacionamento. Você provavelmente vai me odiar, expliquei. É realmente tão ruim? Perguntou hesitante. Assenti, e ele entendeu. Nenhum pai quer pensar em sua filha fazendo tais coisas. Ele assentiu, virou-se e foi embora. Algumas horas depois, ele me enviou uma mensagem. Sinto muito. Ela deve ter confessado. Tenho certeza de que houve discussões acaloradas na casa deles, talvez até uma visita ao confessionário. Quando liguei para o chefe dela, ele reconheceu meu nome imediatamente. Lucas, como você está? O que houve? Perguntou ele. Sinto muito, senhor, mas esta não é uma ligação agradável. Comecei. Oh, disse ele, esperando. Minha esposa e eu estamos nos divorciando porque ela estava tendo um caso com Carlos Benson, declarei. Oh, droga, disse ele. Eu sabia que deveria ter confiado nos meus instintos. Deveria ter investigado ele mais a fundo. Não é sua culpa. Ambos são adultos. Tranquilizei o Lucas, me dê até o final da semana. Não posso mudar o passado, mas posso resolver isso, ofereceu ele. Senhor, se você demitir Catherine, isso me prejudicará financeiramente no divórcio. Agradeceria sua ajuda com isso, solicitei. Ela sempre fez um ótimo trabalho para mim, então sim, vou mantê-la, concordou ele. Agradeci e encerramos a ligação. Ele era um bom sujeito.
e manter Catherine empregada me ajudaria. Os papéis do divórcio foram entregues a ela no trabalho, discretamente. Ela me ligou imediatamente, começando com: seu desgraçado. Desliguei. Sendo mecânico, eu sabia muito sobre carros. Nunca usei esse conhecimento de forma maliciosa, mas o Lexus de Carlos Benson estava prestes a precisar de um novo motor. A sexta-feira não foi boa para Carlos. Ele se atrasou porque seu carro quebrou. Quando chegou ao trabalho, o proprietário o demitiu por comportamento impróprio. Catherine ligou novamente. O que você fez? Perguntou ela. Do que você está falando? Perguntei, fingindo ignorância. Você sabe exatamente o que quero dizer, ela disparou. Catherine, fale com nossos advogados. Não me ligue novamente, desliguei. Ela tentou ligar de volta, mas eu ignorei. Minha vingança contra Carlos não havia terminado. Entrei em contato com a ex-mulher dele e expliquei minha situação. Ela estava ansiosa para ajudar. Na noite de sábado, fiz reservas em nosso restaurante favorito e convidei Kevin e Laura. Eu queria que Catherine, por extensão, Carlos soubessem disso. Nós três chegamos antes da ex de Carlos, Molly, como planejado. Havia 4 lugares, então meus filhos pensaram que a mãe deles se juntaria a nós. Quando Molly chegou, eu a apresentei a Kevin e Laura, explicando que ela era ex-mulher de Carlos Benson e queria compartilhar sua história. Molly contou sobre seu divórcio, perdoando Carlos uma vez por infidelidade, mas encerrando as coisas quando ele traiu novamente. Ela enfatizou que a confiança é crucial em qualquer relacionamento e que, sem ela, não há base para construir. Explicou que meu divórcio não era porque eu não amava a mãe deles, mas porque a confiança foi quebrada. Ao final do jantar, todos conversamos abertamente. Laura admitiu que suspeitava que algo estava errado há um ano. Depois do jantar, Laura perguntou se eu estava indo para casa. Eu disse: estou convidando Molly para dançar, se ela estiver disposta. Molly assentiu, e dançamos até às 23 horas. Levei-a para o hotel, mas recusei o convite para entrar no quarto dela, sentindo que era cedo demais. Concordamos em tomar café da manhã juntos no dia seguinte. No café da manhã, a garçonete Luísa ficou surpresa ao me ver com alguém além de Catherine. Apresentei Molly, e tivemos uma refeição farta, sabendo que os boatos se espalhariam. Eu sabia que Catherine descobriria. Passamos o dia juntos, e antes de Molly partir, ela me disse para procurá-la se eu quisesse passar mais tempo juntos. Catherine descobriu e me ligou, acusando-me de ver outras mulheres. Eu disse a ela que estávamos nos divorciando e que suas ações não impediriam isso. Ela finalmente assinou os papéis depois de conversar com o pai. Na formatura de Laura, vi Catherine pela primeira vez desde nossa separação. Ela parecia mais velha e havia perdido peso. Perguntou se eu ainda estava vendo a ex de Carlos, insinuando que estávamos juntos. Eu disse que Molly era incrível. Quando perguntei onde Carlos estava, ela disse que ele foi demitido e se mudou para outro estado. Respondi que ela não me amava o suficiente e me afastei, ouvindo seu colapso e sua mãe me chamar de idiota. A casa aberta foi agendada para o sábado seguinte em nossa casa, apesar do divórcio pendente. Catherine e eu concordamos em hospedar lá. Deixei-a cuidar dos arranjos, suspendendo a ordem de restrição para permitir seu acesso. Foi difícil vê-la em ambientes familiares. Molly estava certa. Eu ainda a amava, apesar de odiá-la. Depois que Laura saiu com os amigos, eu estava na cozinha tirando lixo quando Catherine se aproximou de mim. Obrigado por ter a casa aberta aqui e me deixar estar aqui, disse ela. Você sempre será a mãe dela, respondi, continuando com o lixo. Lucas, você pode me olhar? Parei e olhei para cima. Sinto muito pelo que fiz a nós, disse ela, a primeira vez que pediu desculpas pelo caso. Por que você fez isso? Perguntei. Ela chorou e saiu correndo da sala, incapaz de responder. Meses se passaram, e nosso divórcio progrediu. No ano passado, Laura recebeu uma carta de aceitação da faculdade, e fizemos uma segunda hipoteca para pagar sua mensalidade e ajudar Kevin a iniciar sua oficina de reparos automotivos. Dividimos o pouco patrimônio restante da venda da casa, sem pensão alimentícia, já que ganhávamos aproximadamente o mesmo. Catherine se declarou culpada de incêndio criminoso, recebeu 2 anos de liberdade condicional e fez aulas de controle da raiva em terapia. Quando o divórcio foi finalizado, Catherine pediu para conversar. Nos encontramos em nosso restaurante favorito. Ela parecia nervosa, mas melhor. Durante o jantar, ela pediu desculpas novamente, explicando que havia perdido o respeito por mim quando viu Carlos como ambicioso e eu como estagnado. Ela percebeu meus sacrifícios pelos nossos filhos e se arrependeu de suas ações. Obrigado, disse eu. Sinto muito por não ter correspondido às suas expectativas. Nos despedimos com um abraço, e ela se ofereceu para estar lá se eu precisasse desabafar. Duvidava que a procuraria. No caminho para casa, liguei para Molly. Você ainda está disponível? Perguntei. Estou disponível, respondeu ela. Quando podemos nos encontrar? Indaguei.
Na sua casa ou na minha? Perguntou ela. Na sua, respondi. Tivemos um ótimo jantar na casa dela. Queria ser honesto, então disse: Molly, eu realmente gosto de você. Não sei para onde isso está indo, mas quero que você saiba que tenho 2 motivos. 1. Você é uma mulher incrível. 2. Quero vingança. Você é a primeira desde que minha esposa me traiu. Eu te respeito e não quero que se sinta usada. Lucas, disse ela, percebi que também quero você. Parte de mim quer vingança também. Nunca me vinguei das outras mulheres de Carlos. Vamos ver se conseguimos equilibrar as coisas. Com essas palavras, fomos para o quarto. 1 hora depois, eu estava deitado pensando na minha ex, Catherine. Nos primeiros dias do nosso relacionamento, notei seu temperamento ruim, que piorou ao longo dos anos. Ela explodia verbalmente, às vezes, fisicamente. Sou irlandês e também tenho temperamento, mas fui ensinado a nunca revidar. Quando ela ficava violenta, eu me retirava para a casinha do cachorro. Isso provavelmente a fazia me respeitar ainda menos, vendo-me como fraco. Quando ela incendiou minha garagem comigo dentro, percebi que não podia continuar. Tinha medo de acordar uma noite com uma faca em mim. A traição e a falta de confiança me forçaram a terminar nosso casamento. Agora eu era um homem livre, mas não tinha certeza se poderia confiar totalmente em outra mulher. Molly era sobre vingança e recuperar meu orgulho. Ela era maravilhosa, mas não podíamos construir um relacionamento real com base em nossa animosidade compartilhada. Poderíamos ser amigos com benefícios, mas isso era tudo. Deitado junto, eu disse: Você é incrível, Molly. Você sabia exatamente do que eu precisava. Você fez todo o trabalho, ela respondeu. Você é um amante incrível. Não posso acreditar que sua ex procurou em outro lugar. Eu esperava que pudéssemos continuar nosso relacionamento de amigos com benefícios, disse, aproveitando nosso tempo juntos. Ao sair, ela me beijou e disse: Espero que isso continue. Eu também, mas ainda não estou pronto para um relacionamento sério, respondi. Então, hesitante, perguntei: Você pode garantir que seu ex saiba sobre nós? Farei o mesmo. Isso soa delicioso, disse ela, sorrindo levemente. Desculpe se pareci vingativa, mas queria um pouco de vingança também. Enviei uma mensagem para Catherine: Ligue para mim quando tiver tempo. Pode ser segunda-feira. Urgente. Ela ligou em poucos minutos. Ei, Lucas, você está aceitando minha oferta? Perguntou ela. Não, estou exausto. Molly é muito energética, respondi. Seguiu-se um silêncio, depois ouvi-a contar até 10. Eu não te liguei, eu te mandei uma mensagem. Você poderia ter ligado na segunda-feira, disse. Desculpe, respondeu ela, mostrando que o controle da raiva havia funcionado parcialmente. Queria discutir os planos de Laura. Alguma viagem que eu deva saber? Perguntei. Vou falar com ela e te ligar de volta, disse ela. Ok, a qualquer hora, apenas me avise. Eu esperava que minha atitude casual a ferisse. Queria que ela sentisse minha indiferença. 1 semana depois, Carlos bateu na minha porta. Chamei a emergência e abri a porta. Ele entrou gritando: Fique longe da minha esposa. Você quer dizer sua ex-esposa? Ela te expulsou por traição, respondi. Fique longe de Molly, murmurou ele. Por que eu deveria ficar longe dela? Ela é incrível, provoquei. Ele perdeu a paciência e avançou contra mim, balançando os braços. Defendi o primeiro golpe, mas deixei o segundo acertar para mostrar a ele o dano. Um mecânico geralmente está em melhor forma do que um trabalhador de escritório. Quando os policiais chegaram, estávamos ambos em péssimas condições, mas ele parecia pior. Eles nos separaram, perceberam que eu fiz a ligação e o colocaram no carro da patrulha. Limpei-me e liguei para Molly para avisá-la que seu ex-marido estava na cadeia. Eu sei, disse ela. Ele teve a audácia de me pedir para pagar a fiança dele. Você está bem? Perguntei. Um pouco machucado, mas ele levou a pior, respondi. Estarei aí para cuidar de você, disse ela e desligou. Cerca de 1 hora depois, ela estava cuidando de mim. Fiquei feliz por trabalhar no turno da noite no dia seguinte e não precisar acordar até às 11 horas. Ela saiu depois de um tempo, dizendo: Adoro o jeito que você faz isso. Sua língua e dedos são mágicos. Eu me perguntava se deveria recuar. Precisava ter uma conversa séria com ela em breve. Após o almoço no trabalho, recebi uma ligação de Catherine. O que você fez? Perguntou ela. Bem, oi para você também, eu disse. Sim, oi. O que você fez? Do que você está falando? Fingi ignorância. Você prendeu Carlos, disse ela. Não, ele se prendeu, respondi. Isso não é o que ele disse, rebateu ela. Então você está acreditando na palavra dele em vez da minha? Parece certo, disse sarcasticamente. Ele não é meu amante. Isso acabou há mais de 1 mês, insistiu ela. Diz você, provoquei. Por que você tem que ser um idiota? Disparou ela. Devo ter tido um bom professor,
Retruquei. Você vai retirar as acusações? Perguntou ela. Por que eu faria isso? Ele invadiu meu apartamento e me atacou. Expliquei. Porque ele vai perder o emprego e porque eu pedi, implorou ela. Você não é mais minha esposa. Não tenho que fazer nada do que você diz, afirmei. Desliguei. Meses após o caso deles, ela ainda estava tentando ajudá-lo. Ele foi acusado de agressão e lesão corporal e provavelmente passará pelo menos 90 dias na prisão. Ele definitivamente perderá o emprego. Apenas sorri quando ouvi isso. Naquela quinta-feira, acabei no Smith's, nosso antigo bar. Quando a vida desce ladeira abaixo, lugares familiares podem ajudar a recuperar os sentidos. Estava em uma pequena mesa de pub, bebendo uma cerveja, quando ouvi uma risada familiar. Minha ex estava com suas amigas do escritório, cerca de meia dúzia delas. Catherine me viu e quase parou. Disse algo às amigas, e elas encontraram uma mesa longe de mim. No entanto, tiveram que passar pela minha mesa para ir ao banheiro. Após cerca de 10 minutos, duas mulheres se dirigiram ao banheiro. Uma parou na minha mesa e perguntou: Você é o ex de Catherine, certo? Assenti. Ouvi muito sobre você, disse ela com um brilho nos olhos. Não tinha certeza do que ela ouviu, mas duvidava que fosse bom. No caminho de volta, ambas as mulheres pararam para conversar e flertar comigo. Uma era cerca de 10 anos mais jovem, a outra 15. Ao contrário dos homens, essas mulheres não pareciam se importar em flertar com o ex de uma amiga. Eu flertei de volta, pensando que um caso com uma delas irritaria minha ex. Sim, eu era vingativo. Ao saírem, uma mulher apertou minha mão e me entregou um papel. Esperei até que estivessem de volta à mesa para olhar. Era o cartão de visita dela, com o número do celular. Marina Ivano. Vi Catherine olhando para mim com tristeza, rapidamente substituída pela fúria familiar. Refleti sobre nosso relacionamento. Ainda a amava, mas viver com ela era como viver com um vulcão ativo. Eu teria ficado se ela não tivesse traído. Eu estava melhor agora? Não sabia. A ignorância é uma bênção, e acho que estava na minha própria bênção. Terminei minha cerveja, joguei uma nota na mesa, acenei para a garçonete e saí, evitando a mesa da minha ex. Não queria que ela visse as lágrimas se formando nos meus olhos. No final da manhã de sábado, disquei o número de Marina do cartão de visita que ela me deu. Ela atendeu no terceiro toque. Alô, disse ela, incerta. Oi, Marina, aqui é Lucas Johnson. Nos conhecemos no bar na quinta-feira à noite, disse eu. Sim, lembro de você, o homem bonito sentado sozinho bebendo uma cerveja, respondeu ela. Corei e respondi, sim, era eu. Só precisava relaxar e pensar. Gostaria de falar sobre esses pensamentos? Perguntou ela diretamente. Sim, acho que gostaria, admiti. Que tal hoje à noite? Sugeriu ela. Claro, que tal nos Smith's às 19h30? Propus. Estarei lá, disse ela. Depois de desligar, senti-me nervoso. O que uma mulher mais jovem veria em mim? Não tinha saído em um encontro há mais de 25 anos. Vesti-me casualmente, querendo fazer um esforço. Nós nos demos bem imediatamente. Ela era agradável de conversar e olhar. Uma vez que me senti confortável, perguntei o que estava em minha mente. Você trabalha com minha ex, então provavelmente ouviu coisas ruins sobre mim. Por que gostaria de sair comigo? Perguntei. Antes de ela se envolver com Carlos, ela disse coisas sobre você que me intrigaram e animaram, explicou ela. Ela socializou com Carlos por cerca de 1 ano antes de você entregar os papéis do divórcio. O caso provavelmente começou 3 meses antes disso, acrescentou. Isso correspondia ao que eu sabia sobre a mudança de atitude dela. Durante despedidas de solteira, ela mencionou estar satisfeita com seu desempenho, disse ela, olhando para mim com intensidade. Corei, nunca esperando que Catherine falasse sobre mim assim. Não fique envergonhado. Se você for tão bom quanto ela disse, será uma aventura agradável, acrescentou ela. Enquanto terminávamos nossa comida e bebidas, a garçonete trouxe a conta. Entreguei-lhe $50, e ela sorriu, dizendo, é melhor você guardar esse recibo. Pode ganhar um prêmio. Olhei para ela, intrigado. Ela piscou, e eu coloquei o recibo no bolso. Ao sairmos, Marina segurou minha mão e disse suavemente, agora para a sobremesa. Fiquei surpreso, pois fazia muito tempo desde que saí em um encontro. Sua casa ou a minha? Perguntou ela. Vou deixar você decidir, respondi. Quero me sentir confortável, disse ela. Vamos para a sua casa. Você pode dizer muito sobre uma pessoa vendo como ela vive. Ela pulou na minha caminhonete, então eu teria que trazê-la de volta para o carro dela mais tarde. Você acha que seu carro estará seguro aqui durante a noite? Perguntei. Sim, disse ela. Peguei um Uber por esse motivo. Senti-me fora de sintonia com a realidade de hoje novamente. Quando chegamos à minha casa, corremos para o quarto. Finalmente adormecemos até às 10 horas. Almoçamos no Chili's e depois a levei para casa.
Ela me fez prometer ligar para ela para um repeteco. Assegurei-lhe que ligaria. No caminho para casa, notei que o recibo do Smith estava na minha carteira. A garçonete havia escrito seu nome e número nele. Essa nova realidade levaria algum tempo para se acostumar. Na segunda-feira, depois do trabalho, voltei aos Smiths, e Ellen, a garçonete, estava lá, mais próxima da minha idade. Conversamos por um tempo, e eu perguntei, quando podemos sair? Como os fins de semana eram ocupados para ela, planejamos um encontro na quarta-feira, seu dia de folga. Enquanto caminhava para minha caminhonete, recebi uma ligação. Alô, disse eu, não reconhecendo o número. Alô, Lucas, disse uma voz feminina. Sim, respondi. Aqui é Beatriz. Conheci você na quinta-feira à noite no Smith com Marina. Ah, sim, lembro-me de você, disse eu. Marina disse que teve um ótimo tempo com você no sábado à noite. Eu estava me perguntando se poderíamos sair algum dia, sugeriu ela. Não sou um pouco velho para você? Perguntei. De jeito nenhum. Prefiro homens mais velhos. Eles são mais maduros e mais fáceis de lidar, respondeu ela. Bem, claro, que tal neste sábado? Propus. Claro, concordou ela. Onde você gostaria de ir? Perguntei. Em qualquer lugar, vou deixar você decidir. Sou flexível, disse ela. Marcamos um encontro para sábado à noite, e Beatriz provou ser muito flexível. Tentamos posições que eu nunca pensei serem possíveis. Meu encontro de quarta-feira com Ellen foi ótimo também. Como Marina e Molly, ela disse, gosto do jeito que você faz isso. Ambas as mulheres. No domingo, Molly me convidou para jantar. Uma refeição caseira parecia maravilhosa, então eu disse sim. Depois de uma refeição incrível, passamos um tempo juntos. Estava começando a realmente aproveitar a vida de solteiro. Na segunda-feira à noite, recebi uma ligação de Catherine. O que diabos você acha que está fazendo? Perguntou ela, irritada. Sentado aqui assistindo TV, respondi, fingindo ignorância. Não, quero dizer, você, um homem de 40 anos, namorando mulheres 10 e 15 anos mais jovens que você. Você não tem remorso, ela exigiu. Você deve estar falando sobre Marina e Beatriz, afirmei. Sim, claro, confirmou ela. Elas me convidaram para sair, em vez de eu ter que convidá-las. Eu disse sim. Namorar mudou. É bom não ter que convidar uma mulher para sair e enfrentar a rejeição. É bom ser querido e apreciado, expliquei. Então pare de sair com as pessoas com quem eu trabalho, exigiu ela. Por que eu faria isso? Perguntei. Porque eu disse, respondeu ela. Não tenho que fazer o que você diz mais. Não somos casados. Vou namorar quem eu escolher, afirmei. Você só está fazendo isso para tornar minha vida mais difícil, acusou ela. Não, mas se isso acontecer, é um bônus. Como meus encontros com elas te afetam? Perguntei. Elas sussurram pelas minhas costas e dizem, não acredito que ela o deixou ir. Basicamente, estão me chamando de idiota, explicou ela. Pensei, se a carapuça serve, mas disse, vou pedir a elas que mantenham nossas atividades privadas. Isso ajudaria? Não, apenas pare de vê-las, exigiu novamente. Isso eu não farei, a menos que elas queiram. Gosto de passar tempo com elas. Elas me fazem sentir jovem e aumentam meu ego, declarei. Você é um idiota, disse ela, desligando. Sorri pensando no meu tempo com cada uma delas. Elas fizeram maravilhas para o meu ego. Na quarta-feira, tive outra noite agradável com Ellen. Minha vida estava agradável. Na quinta-feira à noite, Catherine ligou novamente. Agora o que foi? Pensei. Ainda não conheci Marina ou Beatriz, então não tive a chance de falar com elas. Murmurei para mim mesmo. Então, atendendo a ligação, disse, sim, como posso ajudá-la? E a garçonete do Smith também? Perguntou ela. Bem, ela é mais adequada à idade, pensei. Você não queria que eu namorasse mulheres jovens, ela respondeu. Eu não quero que você namore ninguém. Tenho que responder constantemente porque te deixei ir, disse ela com irritação. Diga a elas que alguém mais era mais o seu estilo, mais alinhado com suas aspirações de vida, sugeri. Ela ficou quieta por um momento, depois disse em voz baixa, vou apenas dizer que fui estúpida, então desligou. Sentei-me e refleti sobre minha vida. Catherine e eu tivemos bons momentos, mas ela começou a se afastar quando Carlos foi contratado. Talvez algo estivesse acontecendo mesmo então. Agora, pelo menos, ela estava mostrando arrependimento. Eu tinha sentimentos mistos. Parte de mim estava feliz por ela se sentir estúpida por desistir de tudo que tínhamos, mas outra parte desejava que as coisas pudessem voltar a ser como eram. Eu sabia que isso era impossível. O passado não podia ser mudado, e eu não podia esquecer ou viver com isso. Sentindo pena de mim mesmo, decidi ir à loja comprar cerveja. Ao sair com uma caixa de cerveja, Marina ligou. O que houve? Perguntou ela.
Acabei de comprar uma caixa de cerveja para afogar minhas mágoas, respondi. Posso ajudar com isso? Posso tentar animá-lo, ofereceu ela. Claro, você pode ser exatamente o que o médico receitou, disse eu. Bebemos um pouco, e ela expressou seu prazer muitas vezes. Por volta das 2 da manhã, ela disse, tenho que trabalhar amanhã, então é melhor eu ir. Ah, e obrigado por mencionar algo a Catherine, mas se você puder manter a noite de hoje em segredo, eu agradeceria, pedi. Ela parecia um pouco para baixo mais cedo, mas ainda é difícil acreditar que ela te deixou ir, disse ela. Obrigado, você conseguiu aliviar minha tristeza, respondi. A qualquer momento, respondeu ela, e quero dizer a qualquer momento. No ano seguinte, meu número de amigas com benefícios cresceu. Marina, Beatriz, Molly e Ellen, todas aprenderam sobre minhas habilidades e queriam experimentá-las. Não recusei nenhuma delas. Cada mulher foi uma aventura prazerosa para mim. Catherine me chamou de cafajeste, mas eu não me importava. Gosto de agradar as mulheres, e cada uma delas, em algum momento, disse, gosto do jeito que você faz isso. Catherine eventualmente se acostumou a me ver ou ouvir sobre mim com diferentes mulheres, e um dia nos Smiths, ela me convidou para sair. Você sabe que éramos bons juntos. Por que não por velhos tempos? Perguntou ela. Eu não podia aceitar. Não seria o mesmo. Quando estávamos juntos, tudo o que fiz por você foi por amor. Agora, estaríamos apenas usando um ao outro, expliquei. Entendo, disse ela tristemente e voltou para sua mesa. Finalmente, chegou o dia em que fui premiado com a franquia da Napa. O proprietário foi fiel à sua palavra e me ofereceu uma compra generosa. Tive que fazer um empréstimo, mas os negócios estavam indo bem, e eu não estava preocupado com o pagamento. Inicialmente, concordei com o acordo para a estabilidade financeira para Catherine e eu. Agora, seria apenas para mim. Naquela noite, liguei para Catherine e a convidei para jantar. Ela concordou, e fiz reservas no melhor restaurante da cidade. Arranjei um carro para buscá-la e disse para ela se vestir adequadamente. Quando ela chegou, estava radiante em um longo vestido preto que destacava seu cabelo ruivo e olhos verdes. Lembrei-me do porquê de ter me casado com ela. Você está incrível, Catherine, disse eu. Obrigada, você está muito elegante nesse smoking também. Qual é a ocasião? Perguntou ela. Estou comemorando e queria que você fosse a primeira a saber, respondi. Agora estou curiosa, disse ela. Vamos aproveitar nossa refeição primeiro, sugeri. Enquanto comíamos, nossa conversa se tornou mais substancial. Finalmente, ela perguntou, o que você está comemorando? Catherine, depois que nos casamos, trabalhei como mecânico. Você parecia feliz, mas eu me sentia preso. Quando te contei sobre trabalhar na Napa para ter um horário flexível, você explodiu, expliquei. Lembro, disse ela, abaixando o olhar. Fiz isso pela nossa família. Era tudo para tornar nossas vidas melhores, continuei. E eu arruinei tudo, disse ela suavemente. Não te trouxe aqui para reviver mais lembranças. Assinei os papéis hoje para comprar uma franquia da Napa com 4 lojas, revelei. Ela parecia atordoada. Isso garantirá que nossos filhos tenham uma grande herança. Eles podem continuar a franquia ou vendê-la. Nossos netos também se beneficiarão. Não posso te dizer o quanto isso me deixa feliz, disse eu. Ela começou a chorar. Eu ouvi Carlos quando ele te chamou de fracasso sem ambição. Perdi a fé em você e arruinei tudo. Você foi um ótimo marido, pai e amante, e eu joguei tudo fora. Sinto muito, Lucas. Espero que você acredite em mim. Sinto muito por tudo que fiz que nos trouxe até aqui, disse ela, a voz quebrando. Ela se levantou da cadeira chorando e foi em direção ao banheiro. Um garçom a seguiu. Eu queria que a noite fosse uma celebração da futura riqueza para nossos filhos e netos. Não esperava que minhas notícias a afetassem tanto. Senti pena da dor dela, mas não pude confortá-la. Sinalizei para o garçom trazer a conta, sabendo que Catherine não gostaria de continuar a noite. Quando ela voltou, levantei-me e disse, já paguei a conta. Posso te levar para casa. Obrigada. Desculpe por arruinar sua noite, disse ela, ainda com lágrimas nos olhos. Ela chorou silenciosamente durante todo o caminho para casa. Queria abraçá-la, mas não podia arriscar enviar a mensagem errada. Na porta do apartamento dela, ela olhou para mim como se me convidasse para entrar. Desculpe, Catherine, mas não podemos voltar a isso, disse eu. Ela sentiu e fechou a porta. Os próximos anos foram ocupados com negócios e muitas mulheres. O boca a boca foi a melhor publicidade, e eu sempre pratiquei a segurança. Catherine e eu conversávamos ocasionalmente, especialmente sobre o noivado de Kevin. Ele conheceu Anna Williams na loja dele, e rapidamente souberam que eram certos um para o outro. No dia da festa de noivado, cheguei cedo para ajudar Kevin a arrumar. Alugamos uma sala no Sheraton e compramos sanduíches do Subway. Quando terminamos, Catherine chegou. Ela ainda parecia bem depois de todos esses anos.
Nunca tivemos uma festa de noivado, Lucas, disse ela. Não, mas todos que conhecíamos nos conheciam, respondi. Você se lembra de me pedir em casamento? Perguntou ela. Sim, lembro, disse eu. Às vezes, eu queria machucá-la porque ela me machucou tanto. Eu disse que sinto muito. Não podemos seguir em frente? Já se passaram 3 anos, implorou ela. Hoje é sobre Kevin e Ana. Vamos ser cordiais, disse eu. Talvez possamos ser cordiais a partir de agora, disse ela em seu tom usual exigente. Às vezes, ela parecia verdadeiramente arrependida, e outras vezes, seu antigo temperamento aparecia. Os convidados chegaram, e Kevin e Ana cumprimentaram todos. Cerca de 45 minutos depois, ouvi Ana chamar, mãe. Virei-me para ver uma bela mulher em um vestido floral. Ela tinha cabelo loiro, olhos azuis profundos e um sorriso que fez meu coração pular uma batida. Pai, essa é a mãe de Ana, Alyssa. Ela é muito religiosa e não gosta do seu estilo de vida, disse Kevin. Kevin, antes de sua mãe partir, eu era um homem de uma só mulher. Quero alguém em quem possa confiar, respondi. Não sei se ela te daria uma chance, mas posso te apresentar, ofereceu ele. Isso seria ótimo, disse eu. Kevin me levou até a Ana e sua mãe. Senhora Williams, este é meu pai, Lucas. Kevin, você pode me chamar de mãe agora, disse Alyssa. Catherine se aproximou. Contanto que ele não esqueça quem é sua verdadeira mãe, acrescentou ela. Kevin apresentou Catherine a Alyssa, e elas se abraçaram e começaram a conversar. Afastei-me para evitar dar uma má impressão a Alyssa, esperando que nossa primeira conversa fosse positiva. Misturei-me com amigos e familiares, e muitos dos homens brincaram sobre todas as mulheres que eu conhecia. Algumas mulheres eram distantes, mas outras eram amigáveis. Enquanto conversava com uma mulher divorciada chamada Clara, Catherine se aproximou e a advertiu. É melhor ter cuidado com ele. Você nunca sabe o que pode pegar. Fiquei com raiva e disse a Clara, não se importe com ela. Ela está apenas brava porque não estou dando nenhuma atenção a ela. Lucas, você é um cretino, retrucou Catherine. Você é quem está interferindo nas minhas conversas. Vamos ser educados e manter nossa distância, respondi. Então sugeri a Clara, quer dar uma volta e conversar em particular. Não planejava perseguir nada com Clara naquele dia, mas queria me afastar de Catherine e irritá-la. Clara e eu conversamos por um tempo e depois nos separamos, prometendo conversar novamente. Cerca de 2 horas após a festa, apresentei-me a Alyssa. Então você é o famoso Lucas, disse ela com um leve desdém. Não sei o que você ouviu, mas sim, sou o pai de Kevin, Lucas, respondi. Kevin parece um jovem fino. Espero que ele não ofenda minha Ana, disse ela. Ele é um jovem fino. Ele sabe o que quer e trabalha duro por isso, disse orgulhosamente. Ele construirá seu negócio e amará a Ana da mesma forma. Bem, espero que ele permaneça fiel, disse ela diretamente. Ele vai. Você não tem nada com que se preocupar, assegurei-a. Espero que sim, pelo bem de Ana. Vai ser um casamento na igreja, acrescentou ela. Promessas feitas diante de Deus e da família, eu disse. Olha, parece que você ouviu coisas sobre mim. Gostaria de esclarecer as coisas e te dar a chance de fazer perguntas. Ouvi tantas coisas, disse ela hesitante. Vamos ser parentes. Devemos pelo menos conversar, implorei. Acho que sim, mas este não é o lugar certo para isso, disse ela. Escolha um horário e local, e eu farei funcionar, ofereci. Bem, eu moro a cerca de 1 hora de distância. Amanhã é domingo, e vou à igreja. Me pegue depois, e vamos jantar. Ela me deu os detalhes da igreja dela. Durante o resto da festa, trocamos olhares sutis. Eu era um mistério para ela. Quando a festa terminou, Catherine se aproximou de mim e disse, Ana é fofa, mas eles estão indo rápido. Você sabia que planejam se casar dentro de 1 ano? Catherine, Kevin é inteligente. Ele sabe o que quer. Conhecer e casar rapidamente pode criar problemas, mas nos conhecemos por anos e ainda assim nos divorciamos. O compromisso determina o sucesso deles. Acho que eles estão comprometidos. Ela parecia arrependida, sabendo que havia quebrado seu compromisso com o nosso casamento. Ainda doía, mas eu precisava que ela se lembrasse disso. Na manhã de domingo, acordei cedo, me barbei, tomei banho, me vesti com um belo terno e dirigi até a igreja de Alyssa. Cheguei cedo e encontrei um assento cerca de 1/3 do caminho para trás. O santuário era diferente da igreja católica em que cresci. Sem vitrais, altar, velas ou púlpito, apenas uma plataforma elevada com uma cruz em branco. Senti-me deslocado, mas estava determinado a ver isso até o fim. Quando as pessoas começaram a entrar no santuário, estavam conversando casualmente segurando copos de café de cafeterias próximas. Estavam vestidos com jeans e tops casuais, fazendo-me sentir vestido demais no meu terno. Apesar disso, muitas pessoas me cumprimentaram calorosamente, fazendo-me sentir bem-vindo.
Continuei procurando por Alissa, me perguntando se tinha informação errada ou se ela estava doente. Então, o ministro anunciou o início do serviço, e eu a vi cantando com a banda de louvor. Durante a terceira música, ela me notou e sorriu. Ela tinha uma bela voz. Depois de cantar, veio até mim e sentou-se ao meu lado, o que eu apreciei, já que não tinha certeza do que fazer. Não esperava que você viesse ao serviço, disse ela. Sinto-me um pouco deslocado, vestido demais para a ocasião, respondi. Tudo bem, você pode tirar o casaco se isso te deixar mais confortável, sugeriu ela. Tirei o casaco e o coloquei no banco. Obrigado por se sentar ao meu lado, disse eu. Você é meu convidado, é claro que eu faria isso, respondeu ela. O serviço foi diferente do que eu estava acostumado, mais agradável e relaxado. Depois, Alissa me apresentou ao ministro e a vários outros como o futuro sogro de Ana. No Cracker Barrel, começamos com uma conversa leve, mas ao terminarmos a refeição, ela ficou séria. Então, Lucas, ouvi que você é um mulherengo e dorme com muitas mulheres. O que você tem a dizer? Perguntou ela diretamente. Qual é a sua definição de mulherengo? Perguntei. Um cara que persegue mulheres, dorme com elas e depois as descarta, respondeu ela. Por essa definição, não sou um mulherengo, disse eu. Então, o que me disseram é mentira, acusou ela. Deixe-me explicar. Eu era casado com Catherine, que você conheceu. Estávamos juntos há mais de 25 anos. Ela começou a me trair com o chefe dela, e quando a confrontei, ela tentou me eliminar incendiando minha garagem. Após nosso divórcio, comecei a namorar. Catherine provavelmente falou sobre minhas habilidades no quarto, e as mulheres se aproximaram de mim por curiosidade. Eu não as persegui, apenas disse sim. Nos últimos 2 anos, não recusei nenhuma mulher que me convidou para sair. Gostei da companhia delas e me esforcei para fazê-las se sentirem especiais. Se você acha que isso é errado, sinto muito. Ela me olhou com uma leve suspeita e perguntou. Então, onde eu me encaixo nisso tudo? Alissa, você é uma mulher bonita. Como eu, você sofreu. Enquanto eu escolhi a companhia, você se fechou para os homens por causa das ações do seu marido. Estou procurando alguém que possa me conhecer melhor e talvez sair comigo. Sou um homem solteiro querendo encontrar alguém para compartilhar minha vida exclusivamente. E quanto à sua ex-esposa? Ela não queria voltar? Perguntou ela. Perdoar é possível, mas esquecer não é. Você não pode esquecer o que eles fizeram. Você perde a confiança neles, e sem confiança, não pode haver um relacionamento, eu disse. Entendo, disse ela. Meu ex queria que eu superasse isso e permanecesse casada, mas eu não podia. Minha autoestima foi abalada, e eu não ia deixar nenhum homem me machucar assim novamente. Somos semelhantes nesse aspecto, disse eu. Passei tempo com mulheres, mas nunca as deixei se aproximarem emocionalmente. Ela me olhou e assentiu levemente, depois repetiu. Então, onde estou nisso tudo? Bem, ambos temos problemas de confiança, mas gostaria de te conhecer melhor e ver se há um futuro para nós, disse eu. E quanto às outras mulheres? Perguntou ela. Se sentirmos que há potencial, ficarei feliz em ser exclusivo com você, respondi. Deixe-me ser franca, não estou fazendo nada até me casar. Se vamos namorar, você precisa entender isso, eu sorri. Alissa, namorei Catherine no ensino médio e esperei até nos casarmos, então estou bem em esperar. Ela parecia tranquilizada. Lucas, aprecio sua honestidade. Acho que gosto de você. Vamos ver onde isso vai dar. Nos próximos 4 meses, nos encontramos pelo menos 2 vezes por semana. Às vezes, ela vinha à minha casa, e às vezes eu ia à dela. Durante esse tempo, ainda saía com outras mulheres, mas meu interesse por elas diminuía. Clara, da festa de noivado, queria mais do que eu estava disposto a dar. Os elogios, que antes aumentavam meu ego, agora começavam a me incomodar. Uma noite, durante o jantar, Alissa me disse que estava pronta para se comprometer. Eu fiquei radiante. Isso me faz o homem mais feliz do mundo. Estou me comprometendo apenas com você. Honestamente, os últimos 4 meses foram insignificantes quando eu não estava com você. Eu te amo. Hesitei, então disse, acho que estou me apaixonando por você também. Por favor, seja paciente comigo. Fui paciente, tanto emocional quanto fisicamente. Então, um dia, Catherine ligou. Oi, Lucas, disse ela. Oi, Catherine. Como você está? O que posso fazer por você? Uau, você está de bom humor. Sim, estou. Então, o que você precisa? Perguntei alegremente. Por que não jantamos algum dia? Tenho algo para discutir com você. Claro, que tal hoje à noite? Isso seria ótimo. Vou fazer seu prato favorito, carne assada com legumes. Você pode vir por volta das 19 horas. Você não quer sair para comer? Perguntei. Não, gostaria de estar sozinha com você. Ok, vejo você então. Precisa de algo? Talvez um vinho para acompanhar a carne assada.
Ok, vou pegar algo. Vejo você à noite. Desliguei, curioso, mas hesitante. Liguei para Alissa para avisá-la. Ela disse que deve ser sobre o casamento no próximo mês. Ela está tentando me amolecer com carne assada, disse eu. Ou me ligue depois e me avise, respondeu ela. Às 19 horas, estava em frente à porta de Catherine com borboletas no estômago. Conversamos durante a maior parte do jantar até que ela revelou o verdadeiro motivo pelo qual me convidou. O casamento de Kevin me fez pensar sobre nós, disse ela em voz baixa. Não há nós, Catherine, disse eu. Ignorando-me, ela continuou. Lembra quando costumávamos namorar e brincar? Sim, éramos jovens, disse eu. Éramos bons juntos, não éramos? Sim, éramos, concordei. O que aconteceu conosco? Perguntou ela. A vida, acho, disse eu. Conversei com Marina no trabalho. Ela disse que você era exatamente o que ela precisava, e Beatriz disse que você não está mais fazendo as rondas. Talvez você esteja cansado de brincar, ok, disse eu. Aparentemente, nem Kevin nem Ana haviam contado a Catherine que eu estava namorando Alissa. Sorri, pensando que apreciava a privacidade deles. Catherine interpretou aquele sorriso como concordância. Então, talvez devêssemos tentar novamente. Você sabe que éramos bons juntos. Interrompi suavemente. Catherine, éramos bons juntos, mas a palavra-chave é éramos. Preciso te perdoar. Ela sorriu, mas continuei. Eu te perdoo, mas nunca posso esquecer o que você fez. Você precisa seguir em frente com sua vida. Ela me olhou com lágrimas nos olhos. Oh, Lucas, sinto muito pelo que fiz a você, a nós. Realmente sinto. Sei que podemos superar isso. Vamos tentar novamente. Ela não estava desistindo facilmente. Eu tinha que deixá-la saber que estava acabado. Amo outra pessoa, Catherine. Beatriz estava certa. Não estou mais brincando porque estou comprometido com alguém. Tornei-me um homem de uma só mulher novamente. Ela me encarou, então perguntou: quem é? Alissa, a mãe de Ana. Seus ombros caíram. Ela percebeu que não poderia me reconquistar. Terminamos a refeição em silêncio. Ao sair, disse: Catherine, obrigado pelo jantar e pelas lembranças. Sei que isso não é o que você queria, mas encontrará alguém. Ame-o com todo o seu coração. Eu não podia mais ficar com raiva dela. Alissa me ajudou a perdoá-la, assim como ela perdoou seu ex. As ações deles nos uniram. Afastando-me do apartamento de Catherine, liguei para Alissa. Então, o que foi? Perguntou ela. Ela queria que voltássemos a ficar juntos. Eu pensei que sim. Ela sabe o que perdeu. Sim, e eu sei o que encontrei. Alissa, eu te amo e sou melhor por isso. Eu também te amo, Lucas Johnson, disse ela. Foi a primeira vez que ela disse isso em voz alta. Eu já sabia que ela expressava seu amor de muitas maneiras, mas foi bom finalmente ouvir isso. Kevin e Ana se casaram, e Alissa e eu sorrimos. Seguramos as mãos e dançamos o tempo todo. Alguns brincaram que parecíamos um casal de noivos. Catherine estava lá, mas não ficou por muito tempo, provavelmente achando difícil nos ver tão apaixonados. 3 meses depois, tivemos uma pequena cerimônia privada em nossa igreja. Amigos e familiares compareceram, exceto Catherine. Ela alegou um conflito de agenda, mas acho que ela simplesmente não podia aceitar que eu havia seguido em frente. Demorou alguns anos, mas ela eventualmente encontrou alguém também. Eu esperava que eles durassem muito tempo. Na noite do nosso casamento, Alissa disse as palavras mágicas: adoro o jeito que você faz isso. Desta vez, a ênfase estava no amor. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais relatos incríveis. E aí, o que você achou dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. E não pare por aqui. Confira os vídeos recomendados que estão aparecendo na sua tela agora e não se esqueça de dar uma olhada na descrição do vídeo. Lá você encontrará links para nossos vídeos mais populares, além das nossas playlists. Até a próxima!